O programa conversa com Josileia Marques, ela que é supervisora do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Eles realizaram ontem uma campanha em razão do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de crianças e adolescentes. Houve uma passeata, inclusive, que foi no dia 18 de maio, ontem, quinta-feira, e a gente conversa um pouco sobre esse assunto que é tão vigente no país e no mundo também. Tudo bem, Josileia? Obrigado pela presença. Tudo jóia, Alfredo. Nós que agradecemos. Quero falar um pouquinho do Sistema Único de Assistência Social e desse trabalho de combate à exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes. Ontem foi 18 de maio, é o dia realmente que se tem aí o combate maior, não seja todo dia, mas ontem foi o Dia Nacional que vocês fizeram todo um alerta para a sociedade como um todo. Exatamente, Alfredo. Como você falou, todo dia é dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O índice é grande no município, principalmente quando a gente fala de pessoas mais próximas, no município, cerca de 95% dos casos atendidos ligados à questão das pessoas mais próximas, as pessoas, os familiares, pessoas que têm o maior vínculo com essas crianças e adolescentes. Então, o Sistema Único de Assistência Social, como o próprio nome já fala, é o sistema da assistência social, que ele articula toda a assistência social a nível de Brasil, e aqui no município de Guarapari, nós, através da CETAC, que é a Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania, nós desenvolvemos ações voltadas ao combate desse crime, da questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós desenvolvemos o pit stop, como você falou, nós desenvolvemos um trabalho realizado no trevo, da entrada ali da Rua da Marinha, no trevo da ponte. Então fizemos esse pit stop como conscientização e mesmo orientação para toda a sociedade guarapariense voltado para esse assunto, e também um pit stop que foi realizado na Avenida Anchieta, ali no Ipiranga, próximo ao sinal de trânsito. Então nós distribuímos panfletos conscientizando mesmo a população nesse sentido, porque muitas vezes são coisas que passam despercebidas pelas pessoas, mas nós temos os nossos canais de denúncia, qualquer coisa diferente as pessoas observem em relação ao tratamento com crianças e adolescentes, que façam as denúncias através do Disque 100, nós temos esse canal de atendimento aqui em Guarapari. Nós temos também o Conselho Tutelar, que faz todo esse trabalho de abordagem com essas crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e exploração sexual. Nós temos também o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que ele realiza o atendimento psicológico e de assistente social a essas crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso e exploração sexual. Vocês escolheram a data 18 de maio, que é uma data muito significativa. Eu quero até que você, Josileia, fale sobre isso, que é um caso muito conhecido nacionalmente e internacionalmente, que em 1973, a menina capixaba, com apenas 8 anos de idade, que foi a Araceli Cabreira, que foi o caso Araceli, ela foi espancada, estuprada, drogada, violentada, morta, e como se não bastasse, desfigurada por ácido, encontrados 6 dias depois, e seus criminosos jamais foram culpados, jamais foram acusados, culpados, nem julgados. Quer dizer, é um caso extremo assim de violência contra a criança e simboliza justamente esse movimento de vocês. E na data 18 de maio, que foi justamente a data do acontecido aí com a Araceli. Exatamente. A partir dessa data, do 18 de maio, que lembrando aconteceu... que é capixaba, a Araceli é de Vitória. Isso. A menina é capixaba, aconteceu aqui em Terras Capixabas. Exatamente, na cidade de Vitória, e por ser o crime ter acontecido, com uma família de classe
média, né? Média alta, infelizmente, né? Até hoje, as pessoas não foram punidas, né? Isso aí gerou todo um movimento que, a partir de 2000, foi criado, né? Em 2000 foi criada a lei que instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, no país inteiro, né, é feita essa mobilização da sociedade para combate mesmo a esse tipo de situação. Infelizmente, tem acontecido muito, às vezes, né, até com os nossos próprios vizinhos, pessoas conhecidas, mas são coisas ainda que não são muito faladas, né? Então, são coisas que ainda ficam escondidas e, por isso, diz que denúncia a pessoa não precisa se identificar. A partir da denúncia, há uma equipe, ou do Conselho Tutelar, ou do CREAS, que vai realizar essa visita para verificar realmente a situação e tomar as providências cabíveis, né? Então, o dia 18 de maio, ele é considerado, né, nacionalmente, pelo fato da Araceli ter passado, né, por toda essa situação constrangedora e muito triste, né, há 44 anos atrás. E com apenas 8 anos de idade. 8 anos de idade, né, exatamente. Totalmente indefesa, incapaz, enfim, né? Isso aí, né? Ela estava na escola e foi tirada, né, da escola e foi feita toda essa atrocidade com ela, infelizmente, e as pessoas não foram punidas até hoje. Foi isso daí que gerou, então, o dia 18 de maio como Dia Nacional ao Combate, né, ao abuso e exploração sexual. Josileia, falando nisso, vamos falar um pouquinho da diferença entre o abuso e a exploração sexual, que são dois temas que se complementam, gente, mas são distintos, né? Exatamente. Eles se complementam, mas são bem distintos. O abuso sexual da questão, né, da exploração, da exploração, né, sexual, isso aí. Então, o abuso, a gente fala que há o abuso quando há a utilização do corpo da criança e do adolescente, só mesmo para a execução, né, dos atos e tudo. Quando há exploração sexual, já entra a questão financeira, né? Entra a questão do retorno, ou dinheiro, ou dar alguma coisa em troca, né, da utilização do corpo daquela criança ou adolescente. Então, o abuso só acontece aquele ato, porém não há um retorno financeiro ou de outras coisas. Já a exploração sexual, sim, né, acontece esse retorno financeiro ou de algo em troca, né, para acontecer aquilo ali, né, em relação às crianças e adolescentes. Né? É verdade. No Brasil, a gente tem campanhas que a gente acompanha, né, pela televisão e pelos órgãos competentes. A gente vê que é uma atrocidade. Por exemplo, hoje a gente tem mais de 2.000 pontos no Brasil de exploração sexual infantil, isso, que é uma coisa inacreditável, pontos mesmo em beira de estrada, em posto de gasolina, isso, e por aí vai embora, que é incrível isso, né, porque além de um número exorbitante, 2.000, mais de 2.000 pontos, haja também, né, crianças que eles conseguem colocar nessa vida, enfim, né, desvirtuar do seu caminho natural para essa vida já desde criança de 8, 9, 10 anos de idade, né? Infelizmente, né, há muitos pontos, né, como você falou, principalmente nas beiras de BR, né, que tem esses pontos. Nas cidades, assim, das pessoas menos favorecidas, onde tem menos instrução, infelizmente as famílias usam os filhos, né, para poder terem algum retorno financeiro e infelizmente é uma situação, né, que a gente vive a cada dia e há uma campanha nacional também, né, do próprio Conselho Nacional de Justiça, intitulada Criança Não Namora. Né? E essa criança é justamente para tentar colocar os próprios pais a questão da erotização, né? Muito no início, né, muito para as crianças, não enfatizar a questão da erotização para as crianças. Então, isso daí é uma campanha que está sendo feita a nível nacional, está tendo grande repercussão e também é um exemplo para todos nós, né, enquanto pais, né, tios, toda a sociedade no geral. É, né? Verdade, porque geralmente os pais, né, eu não estou assim, né, criticando, estou ponderando uma situação, né? Geralmente os tios, quem é próximo assim, familiares, costuma brincar, né? Ah, minha filha vai namorar com fulano, vai casar. Quer dizer, a criança nem bem entende muito o que é isso, né? Ela supõe que seja e já fica naquele universo sem pertencer àquele universo lúdico infantil da qual ela está vivendo aquela fase da vida.
Exatamente, é nesse sentido que a campanha vem, né, exatamente para isso, porque esse incentivo, né, da própria família para erotizar, a questão de namorar, uma incentivar, roupa mais decotada, exatamente, umas danças, né, umas danças muito vulgares, né, incentivar aqueles shortinhos muito curtos, não que não deva usar, imitar né? até certos artistas que têm, né, certos exatamente, alguns tipos de música também, né, que são muito eróticos, então é nesse sentido também, né, a campanha. É verdade. Essa campanha era de grande valia, tá, gente? Lembrando que é uma campanha nacional, é feita no país inteiro, né? A gente participa aqui em Guarapari também, instituindo 18 de maio, justamente o dia contra o abuso e a exploração sexual da criança. E é importante a gente participar e principalmente orientar as crianças que estão em casa. E sempre a família, né, está sempre, né, de uma certa forma, percebendo a atitude dessa criança e deixando ela viver justamente a fase de criança dela, sem antecipar em roupas, né, enfim, né, incentivos, outras coisas mais, para que aquela criança possa, né, já avançar a sua fase e não viver justamente ao lúdico, né, ao universo lúdico que pertence ao universo dessa criança.